O que mais? Qualquer uma, só para botar aqui. Deu certo. Essa aqui serve, bem? Alzeni, deu certo. Pode falar. Pode começar, Alzeni. Começar? Bom dia, estou sendo ouvida? Bota, meu povo. Obrigada, minha gente. Bicho, cadê o microfone? Bom dia. Tira o dedinho. É um prazer enorme compartilhar este webinário sobre as estratégias para enfrentamento da mortalidade materna, neste dia 17 de setembro, que, aliás, é o Dia Mundial da Segurança do Paciente, né? Para tratarmos do tema sepse como causa de morte materna. Aqui no Piauí, agora em 2021, nós estamos com uma razão de mortalidade materna em torno de 155 óbitos por 100 mil nascidos vivos. É alarmante, né? Sendo as principais causas de mortalidade materna neste ano, Covid. Dos 43 óbitos maternos que tivemos até agora, 17 óbitos por Covid, o que corresponde a 40% dos óbitos maternos. É uma situação de extrema preocupação, né? Então, esse nosso webinário vem num momento onde a gente não pode deixar de estar sensibilizado para essa questão da mortalidade materna, considerando que nós estamos, inclusive, com uma mudança do perfil da mortalidade. Antigamente, a nossa mortalidade materna tinha como primeira causa os transtornos hipertensivos, a eclâmpsia, né? Seguido de hemorragia e infecção. Hoje, em 2021, a nossa segunda causa é a infecção. Né? Se a gente olhar só em termos das causas obstétricas. Né? Mas, se disser ao Zeni hoje quais são as principais causas de mortalidade no Piauí, eu diria, viu, doutor Luciano, doutora Ana Maria, todos aqui presentes, Covid, 40% dos nossos óbitos. E quando a gente olha para o ano passado, o ano todinho, nós tivemos 37 óbitos maternos, o ano todo. Nós estamos, digamos, chegando na segunda quinzena de setembro, nós ainda temos um tempo para finalizar o ano e já vamos com 43 óbitos maternos. Então, veja todos quanto a nossa situação é preocupante, né? E que a gente precisa estar atento. E desses óbitos, nós temos que lutar para que todos eles sejam investigados, no sentido de podermos identificar quais foram os fatores determinantes da ocorrência e o que podia ter sido feito para evitar. Mas nós estamos nessa dificuldade toda com pandemia, de modo que só 47% dos óbitos maternos foram investigados até agora, né? E 35% dos óbitos de mulheres na idade fértil, quando o ideal já era que todos os óbitos tivessem investigado, pelo menos os maternos, né? Bom, mas este evento ele está sendo transmitido via YouTube, no canal No EPS Não, Mortalidade Materna, né? Neste webinário, nós temos 2 palestrantes, a quem agradecemos imensamente pela disponibilidade, né, de compartilhar este momento conosco. Nós vamos ter aqui o doutor Luciano César Azevedo, é médico, pesquisador do Hospital Sírio-Libanês, é professor livre docente da Universidade de São Paulo. Temos a doutora Ana Maria Coelho Holanda, médica obstetra da nossa maternidade Evangelina Rosa, é professora da Universidade Federal do Piauí, é preceptora da Universidade Estadual do Piauí. Então, as perguntas, ou questionamentos, ou dúvidas, poderão ser colocadas no chat, que passarei para serem respondidas ao final das apresentações, né? Agradecemos imensamente à Universidade Federal do Piauí, à professora Liz, em particular, pela preocupação de sempre, pelo empenho em prol de contribuir para a redução da mortalidade materna em nosso estado. E nesse momento difícil que estamos passando,
esse é um tema que nós precisamos abordar com muita intensidade, com muito cuidado, para que todos, gestores e profissionais, possam compreender a importância, né, do trabalho, de modificações de processo de trabalho de cada um, em prol da gente fazer mais. Precisamos fazer mais, né? Então, eu vou passar a palavra, né, já para... Não sei se o doutor Luciano conseguiu. Se conseguiu, a gente começa, senão a gente pode começar pela doutora Ana Maria. Pode ser com o doutor Luciano? Pode ser, Alzeni, pode ser sim. Eu consegui ajustar a apresentação, então acho que a gente pode começar. Muito obrigado pelo convite, de vocês do estado do Piauí para a gente discutir hoje sobre sepsis. Eu devo já admitir e confessar que esse é um evento onde eu vou muito mais aprender do que transmitir conhecimento, porque não sendo intensivista e sendo um estudioso de sepsis, mas não sendo um obstetra, nem trabalhando com sepsis materna, eu não tenho muita experiência nessa questão, nesse expertise, mas eu vou discutir sepsis no geral, como é que é feita a abordagem, o diagnóstico, o tratamento, e aí a minha colega Ana depois vai discutir os aspectos mais específicos da mortalidade materna, que eu acho que são importantes para as pessoas que trabalham com esse tema. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Essa minha apresentação, ela tem por volta de 25 a 30 minutos. Vocês podem só me informar se vocês estão vendo o meu primeiro slide, normalmente? Sim. E agora o segundo? São, sim, né? Então tá bom. Então essa minha apresentação tem por volta de 25 a 30 minutos e ela é um apanhado geral do tema sepsis e choque séptico. A gente vai discutir as definições, vai discutir um pouquinho da importância da epidemiologia, depois, obviamente, vai ser falado mais especificamente de mortalidade materna e de sepsis materna, né, de sepsis puerperal, etc. A gente vai falar um pouco, então, como eu disse, sobre a epidemiologia e abordar os aspectos principais de tratamento. Obviamente que não faz sentido discutir aspectos específicos de ventilação, suporte, etc., mas pelo menos o mínimo, a abordagem inicial que todas as pessoas que trabalham na área da saúde têm que ter, né, de entender qual é o tratamento inicial, a questão do antibiótico rápido, a questão da ressuscitação volêmica. Então, todos esses pontos a gente vai abordar aqui nesses 25 a 30 minutos. Depois eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo por algum desses canais, quiser discutir algum caso, quiser pedir uma opinião, quiser mesmo os slides dessa apresentação, eu fico à disposição, podem me contatar por algum desses formatos que vocês estão vendo aí na tela. Então, durante muito tempo, a sepsis não era considerada como um quadro emergencial. A despeito da gente saber que o tratamento, quando ele é instituído precocemente, ele salva vidas, ele faz diferença na evolução dos pacientes, na prática, os pacientes que eram internados, por exemplo, com quadros de pneumonia, com quadros de infecção, com quadro, mesmo as pacientes gestantes que eram internadas com suspeitas de infecção, a sepse, até alguns anos atrás, ela não era ativamente pesquisada nesses pacientes. E não havia uma preocupação tão importante em relação ao tratamento rápido, a questão da antibiótico terapia na primeira hora, a questão do tratamento precoce, ressuscitação volêmica, etc. Depois de a gente notar e os estudos demonstrarem, eu vou mostrar alguns estudos para vocês, demonstrarem a importância do antibiótico precoce, a sepse passou, então, a ser considerada uma prioridade. Né? Então, a sepse é considerada uma emergência. O próprio CDC aqui, nesse folder, ele está falando, pense na sepse porque o tempo é importante. Antigamente, a gente achava que infarto era importante, tinha que trombolizar rapidamente, a gente achava que acidente vascular encefálico era importante, porque tinha o delta-T para trombolizar o paciente, a gente achava que trauma tinha que ser atendido pelo ABCDE rapidamente, mas a gente não se incomodava muito com infecções graves, com sepse, mas hoje não. Hoje a sepse tem que ser considerada como um quadro emergencial e ela tem que ser priorizada no atendimento do paciente, qualquer que seja a condição clínica do paciente, seja gestante, seja um indivíduo adulto, seja uma criança,
Se você considera a sepse como uma parte importante do atendimento, como uma patologia possível dentro do diagnóstico diferencial, você tem que dar priorização a esse atendimento do paciente. A definição de sepse ela foi modificada, né, já faz 5 anos. Então, hoje a gente considera a sepse não mais como uma resposta inflamatória, mas como uma resposta desregulada do organismo do paciente a um quadro infeccioso. Então, o paciente tem uma infecção, tem um abortamento, aí tem uma infecção puerperal, ou tem uma infecção pulmonar, ou mesmo tem um COVID, sepse por COVID também é sepse, tá? Então, COVID que gera disfunção orgânica, que ameaça a vida do paciente, tem que ser considerado como sepse. Porque sepse não é só bactéria. Sepse é bactéria, vírus, fungo, protozoário, o que quer que cause essa resposta desregulada do organismo a um agente infeccioso, gerando essa disfunção orgânica que ameaça a vida, é uma sepse. Então, se você tem uma pneumonia, uma infecção urinária, que é muito comum em gestante também, infecção da corrente sanguínea, gerando uma síndrome do desconforto respiratório agudo, né, um acometimento pulmonar grave, uma lesão renal aguda ou um choque ou outras disfunções orgânicas, você tem que considerar isso como sendo um quadro de sepse, porque a nova definição de sepse engloba exatamente esse contexto. Então, o termo sepse grave, que era o termo que a gente usava anteriormente, caiu por terra, porque toda sepse, por definição agora, é ameaçadora à vida, ou seja, toda sepse, por definição, é grave. Então, se você escrever no prontuário agora sepse grave, você vai estar escrevendo um pleonasmo, tipo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, alguma coisa assim, porque toda sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, toda sepse é grave por definição. Então, basta escrever sepse e choque séptico, não precisa mais escrever no prontuário sepse grave. Como é que você faz para dar o diagnóstico de sepse grave? Tem fundamentalmente, ou de sepse, né? Fundamentalmente 2 formatos. Você tem um formato que você usa esse score chamado score SOFA, que é o score que quer dizer avaliação sequencial da falência orgânica. Então, o score SOFA tem 6 sistemas que ele avalia: renal, neurológico, cardiovascular, hepático, hematológico e respiratório. E notem que quando o indivíduo tem um sistema normal, creatinina normal, gasometria normal, plaqueta normal, ele ganha 0 pontos no score SOFA para cada um desses sistemas. Uma variação maior ou igual a 2 dentro do score SOFA, em relação ao normal, identifica um paciente como tendo sepse. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com pneumonia e uma creatinina de 1,9 e uma plaqueta de 120 mil. Ele ganha 1 ponto da plaqueta e outro ponto da creatinina, ele ganha 2 pontos, então ele tem uma sepse. O problema é que o score SOFA é um score relativamente desconhecido fora das unidades de terapia intensiva. Isso foi criado e elaborado e feito por intensivistas. Então, outros profissionais têm um relativo desconhecimento desse score SOFA. E outro ponto, o score SOFA ele não considera o lactato como um marcador de disfunção. Podem ver que o lactato não está aqui como um marcador de disfunção. Então, eu poderia ter um paciente com uma pneumonia e um lactato super alto, mas se ele não pontua 2 pontos no score SOFA, ele não é considerado como tendo sepse por essa definição. Por conta disso, depois que a definição de 2016 foi publicada, isso gerou um monte de discussão, um monte de questionamento, e o Instituto Latino-Americano de Sepse e a Surviving Sepsis Campaign, que são as 2 entidades que discutem o tratamento da sepse, como fazer protocolos de otimização do tratamento da sepse no mundo inteiro, eles recomendaram uma outra abordagem. Ao invés de você abordar o quadro como sendo pelo score SOFA, você pode identificar a sepse por qualquer disfunção orgânica na vigência de uma infecção. Então, a minha paciente gestante, por exemplo, pegou uma pneumonia, está bem taquipneica, com a frequência respiratória de 28, 30. Isso você pode considerar como sendo relacionada a um quadro infeccioso da própria pneumonia, e você considerar isso como sendo uma sepse, por exemplo. Ou ainda, melhor, está rebaixada do nível de consciência. Qualquer alteração do nível de consciência, está com insuficiência renal, está com hiperlactatemia. Ou seja,
Na vigência de uma infecção suspeita ou confirmada, qualquer disfunção orgânica aguda tem que ser considerada como sepse, independente de quantos pontos o paciente pontua no score-SOFA. Qual é o nosso objetivo aqui? Dar antibiótico o mais rápido possível para esse paciente. Então, se a gente quer dar o antibiótico o mais rápido possível, vocês vão ver o comentário do antibiótico daqui a pouquinho, é importante que a gente faça o diagnóstico rápido, não fique esperando o paciente pontuar 2 pontos no score-SOFA para, a partir daí, dar o diagnóstico e dizer, não, agora é sepse, agora está com 1 ponto no SOFA, não é sepse não, vamos esperar. Agora tem 2, vamos agora dar o antibiótico rápido. Não faz sentido isso do ponto de vista de tratamento, do ponto de vista clínico. O SOFA é um bom score para pesquisa, para estudo clínico, mas para tratamento, para beira do leito, para olhar o paciente e dizer esse paciente está séptico e esse não está, o score SOFA não é o ideal. Tá bom? Então, por isso é que o Instituto Latino-Americano de Sepsis, que eu tive a honra de ser o presidente de 2016 até 2019, e a campanha Sobrevivendo à Sepsis recomendam que você use o critério mais amplo. Qual é a definição? Não é qualquer disfunção orgânica aguda? Então, use a definição. Se você tem um paciente com infecção, com um quadro infeccioso e qualquer disfunção orgânica, independente se ele conta ponto 1, 2 ou 3 no SOFA, você tem que se considerar esse paciente como sepse e dar antibiótico terapia para ele. E a definição de choque séptico também mudou. A definição anterior, ela não considerava o lactato como parte da definição. Agora, a definição inclui o seguinte: o paciente tem uma infecção, ele tem, ou seja, uma sepse, você deu fluido para ele para ter certeza que ele não tem hipovolemia, ou seja, ele tomou 1 litro, 2 litros, 3 litros, e você está praticamente certo que ele não tem hipovolemia. Mesmo assim, ele continua hipotenso e você precisa de vasopressores para manter uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Você vai usar a noradrenalina como vasopressor para manter a pressão arterial média desse paciente acima de 65. E ainda, além disso, ele tem um lactato acima de 18 miligramas por decilitro. Luciano, mas eu estou num lugar que o lactato não é disponível, demora 2 dias para ficar pronto, estou numa UPA, não tenho lactato de jeito nenhum. Então aí você usa a definição anterior. Qualquer sepse que chegou, estava hipotenso, você deu fluido, 1 litro, 2 litros, 3 litros, esse paciente continua hipotenso, você precisa ligar uma droga vasoativa, um vasopressor, e aí com um vasopressor ele mantém uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Esse é o choque séptico, quando você não tem o lactato para identificar a hiperlactatemia, esse outro componente da definição. Um outro aspecto importante também, que é muito discutido no cenário da sepse, é a questão do chamado Quick SOFA. O que é o Quick SOFA, ou SOFA rápido, né, que você consegue fazer rapidamente? É um score que serve para identificar os pacientes de alto risco. Quem são os pacientes de alto risco? São aqueles pacientes que têm o maior risco de morte ou de permanecer na UTI por 3 ou mais dias. Então, o Quick SOFA serve para isso. Ele serve como uma triagem da gravidade do paciente. Quanto mais pontos no Quick SOFA o paciente tem, mais grave ele é, maior é a necessidade de você encaminhar e colocar esse paciente na unidade de terapia intensiva. Tá bom? Então, você tem os seguintes aspectos do Quick SOFA. Qual é a vantagem do Quick SOFA? Ele é um score que é realizável clinicamente. Eu não preciso de nenhum exame laboratorial. Vocês viram lá na definição anterior que eu precisava coletar uma creatinina para ver disfunção renal, eu precisava coletar uma gasometria para ver disfunção respiratória, eu preciso coletar bilirrubina para ver disfunção hepática e por aí vai. Então tem vários exames que fazem, lactato, obviamente, vários exames que fazem parte da definição de sepse e que precisa do exame laboratorial. Aqui não. Eu consigo fazer o Quick SOFA de qualquer paciente em qualquer momento. Basta a gente saber se ele tem alteração neurológica. Aqui não é 14, tá, pessoal? É 15 esse Glasgow. Então, Glasgow menor do que 15, ou menor ou igual a 14, tanto faz, tá? Então, alteração neurológica, alteração da frequência respiratória acima de 22 e uma pressão arterial sistólica menor do que 100 milímetros de mercúrio. Então, vejam que se eu tiver 2 pontos do Quick SOFA, eu tenho um paciente mais grave. Se eu tiver 3 pontos,
eu tenho aquele paciente que está com a pressão baixa, rebaixamento do nível de consciência e muito taquipneico. Eu entendo que para a gestante, por exemplo, esses valores de frequência respiratória, principalmente, talvez não sejam o ideal. Talvez a gente tenha que, acho que a Ana pode falar disso na aula específica, talvez a gente tenha que ampliar esse valor. Então, por exemplo, o Reino Unido fala acima de 25, 28 de frequência respiratória, para você considerar essa taquipneia, porque a gente sabe que a paciente gestante é taquipneica por conta das alterações fisiológicas da gravidez, né? Então, mas do ponto de vista de paciente não gestante, esses são os critérios que a gente usa pelo score Quick-SOFA, né? Então, o Quick-SOFA avalia exatamente isso. Notem que é um score que ele é clinicamente realizável, né? Eu posso fazer em qualquer momento, porque ele só aborda as disfunções orgânicas que são identificáveis pelo exame físico. Não aborda disfunção hepática, não aborda hiperlactatemia, não aborda, talvez, insuficiência renal, dê até para identificar pelo exame físico por oligúria, mas não é o marcador ideal, né? Então, você tem várias outras, plaqueta não está aí, a disfunção hematológica, você tem várias outras disfunções que só são identificáveis laboratorialmente, mas que o Quick-SOFA serve para nos dar uma ideia. Uma coisa importante que muita gente confunde é não achar que o Quick-SOFA dá o diagnóstico de sepse exclusivamente, tá? Porque eu posso ter um paciente com pneumonia, lactato alto, insuficiência renal e plaqueta baixa. Esse paciente tem sepse pela definição, mas se ele não tiver nenhum dos 3 alterados, ele não é Quick-SOFA positivo. O propósito do Quick-SOFA é, uma vez que eu tenho um paciente Quick-SOFA positivo e um paciente Quick-SOFA negativo, eu vou prestar mais atenção, vou redobrar os meus cuidados, os meus esforços no Quick-SOFA positivo, porque ele é o paciente que tem um risco maior, é um paciente que tem uma chance maior de ficar na UTI ou de morrer, tá? Então vejam que é um score de triagem de gravidade, não é para dizer se a sepse é positiva ou não, tá bom? Alguns aspectos epidemiológicos importantes, a gente tem um dado do estudo do Lancet Infectious Diseases, publicado pelo Willis há alguns anos atrás, mostrando a prevalência e a mortalidade da sepse nas nossas unidades de terapia intensiva, 30% de prevalência e 55% de mortalidade. Então, vejam que é um problema substancial, e isso não melhorou, muito pelo contrário, só piorou com a pandemia, né? Então, a gente tem não só, durante a pandemia, os pacientes com sepse viral pelo Covid, mas também os Covids que ficaram crônicos e desenvolvem sepses bacterianas por conta de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, temos um problema muito sério de saúde com a sepse no Brasil. A gente estima por volta de 600 mil casos de sepse no Brasil todo ano e por volta de 250 mil mortes relacionadas à sepse. E não é só a questão da mortalidade a curto prazo. A sepse, como outras doenças críticas, também se associa à mortalidade a longo prazo. Então, a carga da doença crítica, o paciente, depois que ele vai de alta para a UTI, ele continua com uma chance significativa de desenvolver sequelas, tanto quando ele está na enfermaria, quanto quando ele está no pós-hospital. Então, a sepse afeta substancialmente a qualidade de vida do ponto de vista de disfunções a longo prazo desses pacientes. Então, vejam que tipo de morbidade, e vejam que é muito parecida com a morbidade pós-Covid também. Esses sintomas que estão descritos aqui nessa figura, eles são muito parecidos na sepse e no Covid. Então, tanto na sepse quanto no Covid, os pacientes podem ter fraqueza muscular, fadiga, dificuldade de deglutição, sintomas neuropsicológicos, né, dificuldade de concentração, alterações de cognição, memória fraca, pensamentos confusos, não conseguem nomear o que é isso aqui, o que é uma garrafa d'água, o que é um telefone, não conseguem fazer essa avaliação de forma adequada, sintomas de ansiedade e depressão, síndrome de estresse pós-traumático. Então, é frequente na sepse a longo prazo esse tipo de alteração. E outras alterações também. Então, está cada vez mais demonstrado que pacientes com sepse têm um maior risco de desenvolver disfunção cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, alguns meses depois da internação na unidade de terapia intensiva. Então, não é só uma mortalidade super alta, é a morbimortalidade que é extremamente significativa no contexto da sepse. Só para dar alguns exemplos para vocês,
Esse é o dado lá do Hospital Sírio-Libanês. A gente acompanha os pacientes com sepse a longo prazo no Sírio. Até 6 meses e até 12 meses, a gente tem números significativos de pacientes com problemas aqui em verde e em roxo. 44% dos pacientes têm problema de mobilidade, 36%, 45% dos pacientes têm problema com cuidados pessoais, as pessoas não conseguem se trocar, não conseguem tomar banho sozinhos, param de trabalhar, 43% tem dor em 6 meses, 40% em 1 ano tem dor, 45% tem ansiedade e depressão. Então vejam que esses sintomas, não só físicos, mas também psicológicos, afetam significativamente os pacientes com sepse. Então, por isso é importante que, uma vez que a gente suspeite desse quadro clínico da sepse, a gente possa fazer o reconhecimento precoce para que o tratamento seja realizado da forma mais adequada possível. Então, esse é o último guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse. Vai sair um outro daqui a 1 ou 2 meses, né? Esse guideline é atualizado a cada 4 anos. E esse guideline fala, então, as principais etapas do tratamento do paciente com sepse e choque séptico. A etapa mais importante é a etapa A e, a seguir, obviamente, a etapa B. Porque se você não fizer a etapa A, você não vai chegar na etapa B. Se você não identificar o paciente com sepse como tendo sepse, fazer o reconhecimento precoce, você não vai poder começar a antibiótico terapia precoce e fazer o controle de foco, caso ele tenha, por exemplo, um abortamento retido, alguma coisa que demande uma infecção urinária, algo que demande uma intervenção cirúrgica. E a partir daí, pode ver que do item C em diante, todas as intervenções são terapias de suporte. É simplesmente manter o paciente vivo com o suporte aos órgãos enquanto o item A, principalmente o item B, na verdade, faz efeito. Então vejam que é suporte hemodinâmico inicial, demais terapias de suporte, ventilação mecânica, suporte nutricional, terapia de substituição renal, que é o suporte renal, tá? Então vejam que do item C em diante é manter os órgãos, as funções orgânicas funcionantes, enquanto a antibiótico terapia precoce está fazendo efeito. Então é importante quando a gente fala do diagnóstico, a diferenciação clínica, né? A gente sempre inveja do bem, né? Inveja branca, digamos assim, os cardiologistas, porque frequentemente é mais fácil fazer o diagnóstico de infarto do miocárdio do que de sepse. No infarto você tem o sintoma típico, o eletro se altera com supradesnivelamento e você tem a troponina que marca de forma muito acurada, muito boa, o surgimento do infarto. Na sepse você tem um idoso com rebaixamento do nível de consciência, tem muito diagnóstico diferencial para isso, ou você tem uma gestante que, se ela não tiver febre, é difícil você saber os sinais e sintomas de resposta inflamatória sistêmica, porque pode ser parte da resposta fisiológica da gravidez, então é difícil você fazer a diferenciação. Você tem, muitas vezes, o exame de imagem que não ajuda muito, talvez tenha uma pneumonia nessa base esquerda aqui, mas é meio difícil identificar. E os marcadores laboratoriais, a gente não tem a troponina da sepse. A troponina, o que mais se aproximaria da troponina seria a cultura, mas a cultura demora muito e a cultura, frequentemente, ela não é positiva. Ela é positiva em 50%, 60% dos casos. Você tem um número grande de pacientes com infecção que não positivam as hemoculturas, ou as culturas de urina, ou as culturas de secreção traqueal ou de escarro. Então, é difícil realmente a gente fazer o diagnóstico da sepse. Na prática, a suspeita clínica, a suspeita da sepse tem que ser uma suspeita clínica e você tem que procurar a disfunção orgânica através da coleta desses exames laboratoriais e da pesquisa no exame físico do paciente. Então, tem que avaliar o nível de consciência, tem que ver se o paciente não está desenvolvendo delírio, tem que avaliar a frequência respiratória, tem que ver o débito urinário, função renal. Então, o diagnóstico ele é clínico, amparado pelo exame laboratorial. Por isso é que, às vezes, a gente tem dificuldade no diagnóstico diferencial da sepse em outras condições. Uma gestante pode ter também uma embolia pulmonar, por exemplo. E aí você tem que fazer o diagnóstico numa gestante que chega, numa paciente que chega com quadro de taquipneia. Então, às vezes, é difícil mesmo fazer essa diferenciação
do diagnóstico da sepse, porque, de novo, a gente não tem o padrão ouro. O padrão ouro é a cultura, mas ela não é positiva no número grande de pacientes e ela demora, não dá para esperar as 24, 48 horas da cultura positiva para administrar antibiótico terapia para o paciente. Então, antibiótico, em última análise, é o que faz a diferença para esses pacientes. Então, o que a Surviving Sepsis Campaign recomenda? Coleta de cultura, de acordo com a suspeição clínica antes da administração de antibiótico. Então, eu tenho que coletar as culturas. Se eu suspeito de infecção urinária, cultura de urina. Se eu suspeito de infecção pulmonar, cultura de secreção, se tiver entubado, cultura de secreção traqueal. Sempre coletar hemocultura desses pacientes, tá? Se ele tiver acesso venoso central, já era um paciente que estava internado no hospital, coletar uma cultura do catéter venoso e outra do acesso periférico. Se não, tentar coletar duas culturas, preferencialmente de 2 acessos periféricos diferentes. Se não der, 2 pares de hemocultura do mesmo acesso. Terapia antimicrobiana dentro da primeira hora de reconhecimento e uma reavaliação diária para potencial descalonamento e manter esse antibiótico por 7 a 10 dias. Eu coloquei essa figura desse garoto aqui, porque esse estudo que demonstrou a importância do antibiótico precoce, ele só pode ser realizado, infelizmente, por causa do falecimento desse garoto, que é o Rory Staunton. O Rory faleceu em Nova York, depois que a sepse que ele tinha não foi diagnosticada. Era no Hospital Chic de Nova York, um hospital AAA, digamos assim, de Nova York. Os médicos não suspeitaram de sepse e mandaram o Rory para casa. Ele voltou 2 dias depois, já em disfunção de múltiplos órgãos, e faleceu. A família, uma família esclarecida, com conexões políticas, econômicas, elas criaram uma fundação e conseguiram que o governador do estado de Nova York publicasse leis que mandavam um cuidado protocolizado e emergencial dos pacientes com sepse. De tal maneira que, se o hospital não faz esse cuidado emergencial e protocolizado e não reporta os seus resultados, ele pode ser punido financeiramente, diminuir o seu orçamento, e também ele pode ser punido do ponto de vista legal, né? Então, isso é obrigatório no estado de Nova York, e outros estados seguiram Nova York nos Estados Unidos a partir daí. E no Brasil, a gente tem uma aprovação de um projeto na Câmara dos Vereadores de São Paulo, que orienta, para não dizer obriga, as entidades do SUS da cidade de São Paulo a terem protocolos de atendimento do paciente séptico. Então, esse estudo é o dado dos hospitais de Nova York, e ele mostra claramente que quanto mais você demora para fazer o diagnóstico e dar o antibiótico para o paciente séptico, maior vai sendo a mortalidade. Começa de 22, passa para 23 e pouquinho, depois para 24 e pouco, depois para 25, vai aumentando significativamente a mortalidade quando você deixa de administrar o antibiótico na primeira hora do quadro desses pacientes com sepse e choque séptico. Qual antibiótico eu vou administrar? Depende fundamentalmente se é uma infecção de comunidade ou associada à assistência à saúde, e também do foco. E no caso de vocês, obviamente, se a paciente está na gestação, está no puerpério, por conta das drogas que são mais indicadas para cada um desses períodos, né, do quadro séptico do paciente. Então, se é uma sepse abdominal, se é uma sepse de pele ou partes moles, e aí de corrente sanguínea associada a catéter ou sem foco definido. Então, a gente tem esses aspectos que têm que ser levados em consideração na administração do antibiótico. O importante é que, dentro da primeira hora de identificação de suspeita clínica da sepse, o antibiótico seja administrado e as culturas sejam colhidas preferencialmente antes da administração do antibiótico. Aí a gente tem os aspectos da ressuscitação volêmica. É para todo mundo que eu vou dar fluido? Para todos os pacientes sépticos que eu vou dar fluido? Não. Eu vou dar fluido fundamentalmente para os pacientes que têm a chamada hipoperfusão. O que é a hipoperfusão? É quem está com a pressão arterial média baixa ou está com o lactato alto. Se ele está com a pressão baixa ou está com o lactato alto, ele tem hipoperfusão. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou, obviamente, coletar as culturas e dar o antibiótico, porque eu suspeito ou eu identifiquei um quadro de sepse. Eu vou passar
um catéter venoso central nesse paciente, porque muito provavelmente eu vou precisar administrar noradrenalina ou norepinefrina, é a mesma coisa, para esse paciente, e vou administrar 30 ml por quilo de cristalóide. 30 ml por quilo dá para um paciente de 70 quilos aproximadamente 2.000 ml. Tá? Teria que ver, acho que a gente pode discutir com a Ana depois, como é que seria essa administração na gestante, porque a gestante tem toda a questão do ganho de peso por conta do edema, por conta também do próprio feto, né? Então, no paciente adulto, a recomendação é de 30 ml por quilo de cristalóide, mas uma infusão individualizada pode ser feita. Eu posso fazer, por exemplo, 500 ml de soro fisiológico ou de ringa lactato, observar, ver se a pressão arterial média melhorou. Se não melhorar, eu posso fazer mais 500 ml de ringa lactato e começar também uma noradrenalina para esse paciente, para normalizar a sua pressão arterial. Alguns pacientes acabam precisando de mais fluido, e aí eu vou avaliar outros aspectos, tipo tempo de enchimento capilar, que também é um pouco difícil na gestante, porque até onde eu lembro, né, a gestante tem uma vasodilatação maior, então o tempo de enchimento capilar é um exame que é mais complexo de ser avaliado, mas eu posso avaliar o lactato, posso avaliar outros dados clínicos, saturação venosa central e por aí vai, para decidir se o paciente precisa ou não receber fluido adicionalmente. E os últimos aspectos, então, dessa discussão, já está encerrando o meu horário, o que é que a gente recomenda? O uso de cristalóide para ressuscitação volêmica da sepse. Você pode usar ringa lactato ou salina. Solução balanceada é um tipo de solução que tem um teor de cloro próximo ao teor de cloro do plasma, tipo ringa lactato. Você pode usar solução balanceada ou salina. Não se recomenda o uso de coloides para ressuscitação volêmica de paciente séptico. E você pode usar a albumina para esses pacientes. Tá? Não sei muito bem questão de albumina em gestante, mas em paciente adulto, a albumina pode ser utilizada. Paciente adulto não gestante, a albumina pode ser utilizada. Do ponto de vista de droga vasoativa, a droga vasoativa de primeira escolha é a noradrenalina, como terapia vasopressora. Se o paciente continua hipotenso, apesar de doses altas de norepinefrina ou noradrenalina, você pode associar ou a adrenalina ou a vasopressina para esses pacientes. Dopamina a gente praticamente não usa no cenário de pacientes adultos com sepse, e dobutamina talvez em alguns pacientes onde, por exemplo, você faz um ecocardiograma e o eco mostra sinais de disfunção orgânica nesses pacientes. Tá bom? Então, para finalizar essa nossa discussão, a sepse é, então, uma doença grave, com alta morbimortalidade e alto grau de sequelas. O Brasil, infelizmente, tem uma das principais taxas de mortalidade por sepse do mundo, né? Um dos campeões mundiais de mortalidade. O diagnóstico ele é baseado em sinais de infecção, incluindo sinais de resposta inflamatória sistêmica mais disfunção orgânica. O choque séptico é a sepse com hipotensão e hiperlactatemia. A importância do reconhecimento precoce. A importância da gente administrar o antibiótico na primeira hora, depois da coleta das culturas, para a gente tentar identificar o agente. E um aspecto importante disso que eu não havia mencionado é que, se eu fizer o diagnóstico diferencial de uma outra condição não infecciosa, eu achei que era uma sepse, mas era um TEP, era uma embolia de pulmão, ou era um infarto, eu suspendo o antibiótico, pelo amor de Deus. Não vamos ficar administrando antibiótico sem necessidade para paciente. Mas ele fez um 37,2 e o leucograma está 11.000. E você fica procurando desculpa para manter a antibiótico terapia. Não administre antibiótico num paciente que tem outro diagnóstico diferencial. Isso contribui para a resistência antimicrobiana que a gente está vendo no nosso país, nas nossas unidades de terapia intensiva. Tá bom? Ressuscitação volêmica com 30 ml por quilo e droga vasoativa. Cristalóide de preferência. Então, evitar administrar colóide, evitar administrar albumina, que é muito cara e não tem muita diferença de benefício. Então, use ringa lactato, use soro fisiológico. E o restante é terapia de suporte. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. E acho que a gente deve ter espaço para as perguntas depois da apresentação da Ana. Obrigado, eu fico à disposição.
Bom, estamos aguardando então as demais colegas entrarem. A Alzini está entrando agora. Vamos prosseguir então as atividades. Doutora Ana Maria. Bom dia. Bom dia. Posso já dar Sim. seguimento? Pode sim, fica à vontade. Pronto, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse encontro com vocês hoje, né? Aprendendo, assim como o doutor Luciano falou, eu também estou aqui aprendendo mais do que ensinando. E acho que é sempre bom a gente ter essas oportunidades de divulgar um pouquinho que a gente sabe, né, para a nossa população, para os nossos profissionais de saúde, para que a gente consiga divulgar cada vez mais. A gente sabe que a sepsia ainda é um diagnóstico difícil de ser dado e ainda é muito negligenciado, então, e é uma das nossas principais causas de mortalidade materna. Então, eu acho que é de extrema importância a gente realizar um evento dessa grandeza para divulgar esse tipo de informação. Eu vou pedir só para a colega que for responsável pela projeção dos slides, porque meu computador deu um problema, e aí eu vou pedir para ela projetar aqui já na tela principal, para a gente começar. Um minutinho. A Natália? Foi a Natália que ficou, então deixa eu... Foi, a Natália ficou com os slides. Rapidinho, um minutinho, estou tentando aqui. Ok. Pode passar. Então, a gente vai falar na sepse como causa de morte materna agora. Acho que ele está passando automático. Pode voltando aí. Acho que vai ficar um pouquinho complicado isso, mas eu vou tentar dar uma organizada aqui. Quando a gente fala em sepse como causa de morte materna, a gente tem algumas peculiaridades. A gente vai ver que a gente tem algumas peculiaridades no diagnóstico, tem algumas dificuldades a mais do que no paciente clínico. A gente vai ver que a mortalidade é diferente da mortalidade da população geral. Então, o que a gente precisa saber? Pode voltar um slide, por favor? Pronto. A gente tem os quadros infecciosos, e a gente sabe que quando esses quadros infecciosos eles evoluem para maior gravidade, a gente vai ter um quadro de sepse. E aí, para isso, a gente precisa conceituar o que é a sepse e o que é a sepse materna. Vocês vão ver que eu vou entrar aqui em muitos pontos que o professor Luciano já entrou anteriormente, mas a gente vai reforçar isso, principalmente para a população obstétrica. Pode passar. Está passando mais de um por vez, a Natália. Está dando algum probleminha aí, está passando mais de um por vez. Volta. Não, voltei já. Então, a gente tem a sepse, como já foi dito, é uma resposta desregulada a uma infecção, levando a uma disfunção orgânica. Então, hoje, o principal conceito que a gente vai usar vai ser caracterizar como uma disfunção orgânica, infecção mais disfunção orgânica. E quando a gente fala em sepse materna, a Organização Mundial de Saúde conceitua que é uma condição ameaçadora à vida, que vai ter uma disfunção orgânica, resultante de uma infecção que aconteça na gravidez, no pós-parto, ou no pós-aborto. Então, toda situação de uma infecção com disfunção orgânica que acontecer durante o ciclo gravídico puerperal, ela vai se enquadrar como diagnóstico de sepse materna. Pode passar. E aí, qual a importância da gente... Acho que desconectou aqui desconectou o slide. Eita, minha gente. Vamos ter um pouquinho de paciência aqui. A Natália, tu consegue projetar novamente? Natália?
A Natália? Acho que a gente está com algum probleminha aqui na transmissão, gente. Eu vou aguardar um pouquinho aqui resolver esse problema técnico antes da gente seguir com essa aula. Pessoal, eu fui informada aqui que teve um problema na transmissão, que a administradora da sala, ela está com problema com a internet. E aí, com isso, eu não vou conseguir projetar nesse momento, sem ela estar aqui, certo? Eu vou ver se eu consigo projetar pelo celular e estou tentando entrar também pelo computador para ver se a gente consegue dar andamento, mesmo que ela não consiga entrar nesse momento, tá bom? Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, para a gente aguardar um pouco e vou ver se eu consigo fazer essa projeção. Pronto, um minuto. A Natália, tenta me colocar pela outra conexão, que eu acho que eu vou conseguir projetar daqui. Tá, peraí. Pronto, agora pode me tirar da outra. Vou conseguir projetar daqui. Tá, peraí. Tem que desligar o celular. Pronto, eu vou desligar aqui. Pode me tirar da outra. Pronto, agora acho que vai dar certo a gente. Tem que desligar o celular. Eu já desliguei, aqui eu já desliguei. Pronto, agora acho que vai dar certo a gente. Tem que desligar o celular. Eu já desliguei. Prontinho, eu vou pedir só o ok, se tá tudo bem. Eu vou te pedir só para me confirmar que aí eu já retorno novamente a apresentação, certo? A Natália, posso dar continuidade? Eu vou te pedir só para dar ok falando, porque eu estou com o slide projetado, não vou conseguir ler o chat. Pessoal, posso dar seguimento? Sim, pode sim, doutora Ana. Pois vamos lá. Como deu essa enrolada, eu vou tentar voltar um pouquinho aqui nos conceitos para não deixar ninguém perdido. Então, como eu já vinha falando, a sepse materna, ela é uma disfunção orgânica secundária, uma infecção que acontece durante a gravidez, parto, pós-aborto e pós-parto. E por que é importante a gente estudar sobre a sepse materna? Por que é importante a gente conhecer e saber conduzir a sepse materna? Eu trago aqui alguns dados epidemiológicos. Hoje a sepse é considerada uma das principais causas de morte materna no mundo, isso tanto em países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Corresponde a cerca de 11% de todas as mortes maternas na última avaliação que foi feita. Em países como os Estados Unidos, ela representa 0,4% dos partos, porém, 23% de todos os óbitos. Então, a gente vê que,
mesmo sendo um evento relativamente raro em países desenvolvidos, mas apresenta uma mortalidade materna alta. No Brasil, representou cerca de 8,9% das mortes maternas no ano de 2018, e é importante a gente ressaltar aqui, essa incidência ela é crescente, e aí se vem questionando se se deve ao fato de um aumento dos casos de infecção ou se há um aumento do diagnóstico, porque a gente sabe que quanto mais se estuda, mais se entende, mais se dá o diagnóstico, e a gente está vendo muito isso ao longo dos últimos anos, mas também as complicações obstétricas e relativamente quando você tem uma melhora na assistência de doenças como a pré-eclâmpsia, como a hemorragia pós-parto, a gente proporcionalmente vai ter um aumento na mortalidade por sepse. É importante a gente falar também que a cada morte materna acontece cerca de 50 casos de morbidade materna grave, casos de NIRMIS, casos de desfechos desfavoráveis, e como o professor Luciano colocou na aula dele, tem também a questão de complicações a longo prazo, que na população obstétrica a gente não tem tantos estudos estabelecidos, mas na população clínica a gente já vê que aquelas pacientes que não morrem, mas elas vão ter repercussões, vão ter complicações de saúde a longo prazo. Daí a importância da gente prevenir e da gente saber tratar de forma precoce e de forma adequada a sepse materna. E aí eu trago aqui para vocês, como o nosso foco era falar mais do Piauí, falar mais da maternidade, eu tentei trazer aqui os números dos últimos anos. Aqui é um gráfico sobre a mortalidade materna no Piauí de 2015 até 2021, os dados que já saíram no SIM até o momento. E a gente vê aqui que ela vem oscilando ano após ano, ela vê aqui 2 casos no ano, 7. Esse ano de 2021 já foi 5 casos de morte materna por sepse, em 45 óbitos no total, que já é uma quantidade de óbitos grande, considerando que a gente está no mês de setembro ainda, e esses dados provavelmente lá disponíveis no SIM estão até julho, no máximo agosto, então a gente tem uma mortalidade materna já alta por sepse, por infecção de forma geral no ano de 2021 e nos últimos anos também. Ao longo desse período, ela variou de 4,3% até cerca de 18,3%. E aqui é importante ressaltar que nessa análise não estão incluídas as infecções respiratórias, porque aí lá no SIM ele coloca doenças do sistema respiratório de forma geral, e não inclui também aqui a mortalidade materna por Covid, que em 2020 e 2021 já tiveram um aumento significativo, e que é importante falar também que quando a gente traz esses dados do SIM, são casos em que a infecção foi a causa básica, mas é importante a gente falar que muitas pacientes que morrem com outras causas básicas, elas também vão ter infecção ao longo do processo de trabalho. A gente vê muito isso quando está fazendo a análise intra-hospitalar, ou até mesmo interestadual, do óbito materno, e a gente percebe o quê? Que muitas vezes a paciente com pré-eclâmpsia, ela evolui com descolamento de placenta, ela evolui com CIVD, e aí internação prolongada, faz um choque séptico, às vezes faz um sepse associado à ventilação mecânica, às vezes uma paciente com hemorragia pós-parto, e aí é submetida à laparotomia, e aí faz uma infecção de ferida operatória. Então, a gente tem muitas outras doenças que vêm como causa básica, mas que acaba que ali como causa intermediária ou como causa imediata do óbito, a gente tem a sepse. Então, quando a gente fala assim, corresponde a 18% dos óbitos maternos em certo momento, mas a gente sabe que, não como causa básica, mas como causa envolvida, a sepse está presente numa quantidade muito maior de morte materna. E os dados da Evangelina Rosa, de acordo com o SIM, ele também mostra a sepse como uma das principais causas, chegando a anos corresponder a 40% de todos os óbitos maternos, como, por exemplo, o ano de 2018, em que a mortalidade foi relativamente baixa, mas que teve uma proporção grande de óbitos por sepse. Em 2020 e 2021 também a gente vem apresentando um número alto, e aí se deve principalmente aos óbitos maternos por Covid, que, como eu disse, não entraram nessa análise, mas pacientes que tiveram Covid e evoluíram com choque séptico pelo Covid ou um choque séptico bacteriano secundário, pacientes com causa básica de pré-eclâmpsia que evoluíram com choque séptico secundário. Então, a gente está falando aqui apenas de causa básica, mas a gente sabe que corresponde a muito mais do que isso. No análise do Comitê de Mortalidade, no ano de 2019, por exemplo, que foi o último ano sem o Covid, chegou-se a ter 34% de óbitos maternos com quadros infecciosos associados. Então, daí a importância tão grande da gente conhecer e da gente tratar, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce ele vai ser essencial para o sucesso no tratamento e ele vai ser essencial para a conduta adequada dessa paciente.
E aí, aqui eu trago, que também já foi explanado na apresentação anterior, em relação a mudanças no conceito da sepse, que em 2016 foi o último conceito que foi introduzido pelo Sepsis 3, e nesses novos conceitos mudou tanto a definição, como mudou também os critérios diagnósticos. E a gente vai ver aqui a comparação do que tinha antes em relação a sepse, sepse grave, choque séptico, que ainda já vimos que é redundante, para hoje que a gente tem sepse e tem o choque séptico. Colocando aqui em português, a gente vê que antes a gente considerava sepse de acordo com os critérios CIS, que era da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e a gente ia para a sepse grave quando tinha disfunção orgânica ou a hipoperfusão, hipotensão, e o choque séptico quando era uma sepse grave com a hipotensão refratária. E hoje a gente tem que todo o quadro de sepse ele já é grave e que ele vai corresponder a uma infecção associada a uma disfunção orgânica e que essa disfunção orgânica pode ser ou não hipotensão, hiperlactatemia ou uso de drogas vasoativas e que, por definição, o choque séptico ele vai ter uma hipotensão refratária e vai ter o uso de drogas vasoativas e vai ter um lactato aumentado. E aí, a gente tem uma infecção suspeita ou confirmada, não é obrigatória a confirmação dessa infecção, mas apenas na suspeita. A gente vai ver se é uma infecção leve, por exemplo, uma vaginose bacteriana, uma coriamnionitis não complicada, e a gente vai ver se essa paciente tem sinais de alerta ou se ela tem disfunção orgânica. Se ela tem sinais de alerta ou disfunção orgânica, a gente já vai levantar a hipótese diagnóstica de sepse e já vai tentar conduzir como sendo sepse até que se consiga excluir ou não esse diagnóstico. Quando se tem uma disfunção orgânica, já está no conceito do diagnóstico de sepse, então já se confirma e já se vai dar o segmento de acordo com o diagnóstico de sepse. E aí, quais são esses sinais de alerta que a gente pode usar em obstetrícia? A gente sabe que a grávida ela tem parâmetros fisiológicos diferentes da população normal, e aí, por isso, a grande dificuldade que a gente tem em identificar esses casos. Mas, se a gente tem uma paciente com uma febre alta, acima de 39,4, ou uma febre mais baixa, mais associada a um ataque cardíaco, um ataque apneia, leucocitose, principalmente leucocitose com desvio à esquerda, porque a gente sabe que existe a leucocitose fisiológica da gestação, uma hipotensão, que aqui na obstetrícia a gente vai considerar aí por volta de menor ou igual a 90/60, ou um lactato maior que 2, a paciente tem esses sinais de alerta, a gente tem que pensar em sepse e tem que iniciar a conduta de acordo. Ou se a gente já tem uma disfunção orgânica estabelecida, por exemplo, uma alteração do nível de consciência, então a paciente tem um Glasgow de 14 para baixo, já considera como uma disfunção orgânica, alterações renais, como lesão renal aguda, aumento de creatinina, oligúria, alterações hepáticas, respiratórias, cardiovasculares ou mesmo distúrbios de coagulação. Se não tem outra doença que claramente está levando àquela complicação, a gente tem uma infecção ali e tem a disfunção orgânica, tem que pensar em sepse e tem que iniciar a conduta como sepse. E aí, a gente entra um grande questionamento que hoje é a discussão em todos os trabalhos, é a discussão em todas as rodas de que se fala de sepse e obstetrícia, em relação a quais critérios diagnósticos a gente vai usar nessa população. A gente já viu aí que na população adulta a gente vai usar os critérios do SOFA, e que são os critérios que foi visto que era o mais adequado nesse momento, apesar das suas limitações, mas que ele não é um critério validado para o diagnóstico de sepse em obstetrícia. Ele não foi. A gente usa os critérios extrapolados da população geral, mas ele não foi bem documentado, não foi bem validado para a população obstétrica. E aí se questiona muito hoje em qual deveria ser o critério mais adequado, vai ser parâmetro clínico, vai ser parâmetro laboratorial, existe algum score adotado de forma mais específica para a obstetrícia, e isso hoje ele é o questionamento da maioria dos trabalhos, tem alguns trabalhos em andamento sobre isso sendo desenvolvido, para se tentar estabelecer qual seria realmente o melhor para a obstetrícia. Porém, hoje a gente ainda não tem essa resposta. Ainda, nesse momento aqui em setembro de 2021, a gente não tem essa resposta de qual é o melhor critério diagnóstico. E como a gente não tem essa resposta, a gente vai pensar em pensar como a população geral. A gente vai adaptar os critérios do SOFA e vai trabalhar em cima deles também para se tentar fechar esse diagnóstico. E esses critérios do SOFA são os que já foi falado pelo professor anteriormente. E aí vai ser o quê? Ele vai se basear em parâmetros principalmente laboratoriais, mas também alguns parâmetros clínicos, e aí vai ver a respiração, a coagulação, função hepática, renal, sistema neurológico e cardiovascular. E
ele tem a desvantagem dele não ser possível de ser calculado sem exames laboratoriais juntos, mas ele vai ser, digamos assim, o mais acurado para confirmação diagnóstica e para prever a mortalidade nessas pacientes até o momento. Para avaliação em beira de leito, existe o Quick SOFA, porém, na população obstétrica, esse Quick SOFA ele tem que ser feito, tem que ser avaliado de forma diferente, porque a gente sabe que os parâmetros da gravidez eles vão se alterar. Então, foi proposto em 2017 pela Sociedade Australiana e Neozelandesa de GO se adaptar esses parâmetros para os parâmetros obstétricos. E hoje é o que a gente tem visto que se adapta melhor para uma avaliação em beira do leito e se tem também estudado se ele tem um bom valor preditivo positivo, se ele tem uma boa acurácia para continuar sendo utilizado na obstetrícia. No nosso protocolo de avaliação da maternidade Evangelina Rosa foi optado por utilizar esse SOFA adaptado para a obstetrícia, porque o SOFA, o Quick SOFA padrão, ele se sobrepunha a muitos sinais fisiológicos da gravidez. Então, o que a gente tem hoje para a obstetrícia? Paciente com status mental alterado, então a paciente não alerta, com Glasgow menor ou igual a 14. Quando se fala em taquipneia, aqui na gestação, a gente assume com uma frequência respiratória maior do que 25. E quando se fala em hipotensão, aqui na gestação vai se falar em pressão arterial sistólica menor que 90. Então, para paciente que já tenha 2 desses critérios, a gente já vai levantar a hipótese diagnóstica de sepse e a gente já vai conduzir a paciente como tal. E aí, uma vez que a gente fez essa suspeita diagnóstica, ou pelos sinais de alerta, ou por uma disfunção orgânica já confirmada, ou pelo SOFA, ou pelo Quick SOFA modificado para obstetrícia, a gente tem que, a partir de então, estabelecer uma abordagem imediata. Essa abordagem imediata exige que se alcancem as metas em 1 hora e que a gente use, se possível, todos os hospitais de urgência que eles vão atender a grávida, eles têm o seu próprio protocolo com o kit de sepse para essa abordagem imediata. Essa conduta na primeira hora vai ser o principal modificador de mortalidade, então é a mesma história, vou dizer de novo, vou me repetir ao professor Luciano, a gente tem que lembrar da hora de ouro, a gente tem, assim como se fala no infarto, assim como se fala na reanimação neonatal, assim como se fala na hemorragia pós-parto, quando a gente fala em doenças que tem que ter um início de ação imediato para a prevenção da mortalidade, a sepse é uma doença em que isso é bastante evidente. Então, se vê, já tem estudos mostrando que a cada hora de atraso do antibiótico, você pode ir aumentando aí em cerca de 8% a mortalidade. Então, a gente precisa fazer essa abordagem imediata. A abordagem imediata da gestante, ela vai, em muito, ser extrapolada do que a gente já vê na clínica. Então, hoje, os principais guidelines que a gente se baseia na obstetrícia são guidelines que eles são sociedades obstétricas, aqui a gente tem da Sociedade de Medicina Materno-Fetal, do Royal College de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Australiana e Neozelandesa de Ginecologia e Obstetrícia, e eu trago aqui para vocês também algumas colocações que nós colocamos no nosso capítulo de infecção puerperal da maternidade, que é baseado nesses protocolos internacionais e que é o que vai ser utilizado para a nossa população aqui, tanto na nossa maternidade de referência, como extrapolado para todo o estado do Piauí. Então, esses protocolos, eles pegaram lá a abordagem de survival sepsis, eles pegaram adaptações para a fisiologia da gestação, pegaram a parte de avaliação fetal, e aí vem essas recomendações que eu vou falar aqui para vocês a seguir. A abordagem na primeira hora, ela deve seguir os mesmos conceitos do paciente clínico: hidratação venosa, medidas diagnósticas, terapia antimicrobiana e a busca e contenção do sítio de infecção. Na hidratação venosa, é importante falar que não são todas as pacientes que vão precisar, vai ser aquela paciente que apresentar sinais de hipoperfusão, de hipotensão. E aí, é o questionamento que o professor fez na aula anterior. A gente vai colocar lá 30 ml de cristalóides para paciente em 3 horas, a gente não vai fazer de forma tão agressiva quanto a população geral, mas a gente vai calcular ali 20 a 30 ml por quilo, e a gente vai infundindo a cada 500 ml. A gente sabe que a grávida ela já tem uma hipervolemia, a gente já sabe que ela tem o ganho de peso da gestação, a gente sabe que ela tem um edema gestacional, a gente sabe que ela é uma paciente que tem uma permeabilidade vascular maior, a gente sabe que essa paciente tem uma probabilidade maior de fazer um edema agudo de pulmão por hipervolemia, então a gente tem que ter um cuidado maior na hidratação venosa. Então a gente faz o quê?
Faz 500 ml rápido, reavalia. Não melhorou, 500 ml rápido, reavalia. E assim a gente vai fazendo até se observar se houve uma melhora do lactato, se houve uma melhora da pressão arterial média. Se ela tiver um lactato ainda aumentado, maior que 2 milimols por litro, ou maior que 18 miligramas por decilitro, a gente deve manter essa hidratação venosa. Lembrar que o lactato ele é um principal marcador de hipoperfusão tecidual. E se a gente fizer essa hidratação venosa e ela persistir com uma pressão arterial média baixa, abaixo de 65, a gente deve pensar em iniciar as drogas vasoativas. E aqui também vai ser feito, assim como na população clínica, vai se iniciar, de preferência, a noradrenalina. Após pensar na hidratação venosa, a gente também tem que lembrar que tem que ser feitas as medidas diagnósticas, e aí é importantíssimo ressaltar a necessidade das culturas, pelo menos 2 amostras, e aí lembrar de hemocultura, mas também cultura de outros sítios suspeitos, lembrar aqui que na gravidez, quais vão ser os principais sítios de sepse? Foco uterino, foco de ferida operatória, foco pulmonar, pneumonia, e foco urinário. Então, a gente vai tentar urocultura, vai tentar cultura de ferida operatória, cultura de sítio cirúrgico, se tem já uma infecção evidente, a gente vai tentar secreção traqueal se a paciente estiver entubada, a gente vai de acordo com a clínica da paciente, mas pelo menos 2 culturas, e tentar colher antes do início do antibiótico, mas a gente tem que lembrar que não pode atrasar o início do antibiótico por conta da realização das culturas. E importante também falar que cerca de 50% das culturas vão vir negativas. Então, a gente vai tratar essa paciente independente da cultura, a gente não vai esperar resultado, a gente vai colher e inicia o tratamento. Além disso, outros exames também devem ser colhidos para se avaliar disfunções orgânicas, aqui até para a gente conseguir calcular os scores, e aí a gente vai calcular hemograma, coagulograma, ionograma, gasometria, função renal, função hepática, eletrólitos, e que isso vai ajudar também a gente a guiar a terapêutica dessa paciente num segundo momento. E o ponto mais importante de todos, não se pode deixar de fazer o antibiótico. E se tentar o máximo possível para se fazer um antibiótico na primeira hora. A gente vê que esse é um problema mundial, não é um problema nosso, não é um problema local, não é um problema estadual, não é um problema nacional, é um problema mundial se conseguir fazer antibiótico terapia empírica em tempo hábil, mas é um dos principais modificadores de mortalidade e deve ser feito sempre um antibiótico de amplo espectro e um antibiótico via endovenosa. Então, você pega uma paciente que você tem uma suspeita de sepse, você não vai transferir essa paciente para o serviço de referência. Você vai onde você pegar, na unidade básica de saúde, no hospital de periferia, no hospital do interior, onde você teve acesso à paciente, você vai correr a primeira dose do antibiótico venoso de amplo espectro e fazer a hidratação venosa, e aí depois é que você vai transferir essa paciente para o hospital de referência. Você está no hospital de referência, você está lá na Evangelina Rosa, chegou na admissão a paciente, tem uma suspeita de sepse, você lá na admissão mesmo vai fazer o antibiótico e vai começar a reposição volêmica. Você não espera transferir a paciente para a UTI. Você vai iniciar ali no setor em que o diagnóstico é dado. Você começou ali, pensou em sepse, começou o cronômetro a contar e você tem 1 hora para iniciar esse antibiótico, de preferência já ter começado a hidratação, já ter colhido cultura e já ter colhido outros exames laboratoriais. Então, a gente está correndo contra o tempo. Na obstetrícia, a gente tem que lembrar que a maioria das infecções é polimicrobiana, principalmente quando a gente fala em foco uterino, em foco cirúrgico. E aí, os principais antibióticos utilizados vão ser a ceftriaxona, clindamicina, gentamicina, azitromicina, metronidazol. E aí, a gente vai pensar nesse antibiótico voltado principalmente para qual sítio a gente está pensando. Por exemplo, se você está pensando mais numa infecção urinária, vai se pensar em fazer uma ceftriaxona. Se você está pensando num foco respiratório, você vai fazer uma ceftriaxona associada à azitromicina e oseltamivir, porque a gente também tem a sepse por H1N1 na população obstétrica. Quando você está pensando no foco uterino, você vai começar com clindamicina e gentamicina, ou com clindamicina e ceftriaxona, ou com ampicilina e gentamicina. Se você já tem uma paciente que vinha usando um esquema antibiótico e não está respondendo, então você já pode partir para uma opção mais potente, como a piperacina tazobactam, como o meropenem. Esses, geralmente, eles ficam reservados a pacientes que já estão sendo acompanhadas em UTI. Mas
é importante falar que sempre tem que ser esse antibiótico de amplo espectro e voltado para o sítio ou os sítios de principal suspeição. E aí, quando a gente fala em sítio, é de extrema importância a gente falar da busca ativa por potenciais sítios passíveis de remoção cirúrgica. Então, aqui na obstetrícia, é importante a gente ressaltar, por exemplo, quando é o foco uterino, se seria o caso de fazer uma curetagem uterina ou uma esterectomia. Se tem um abscesso intracavitário, se você vai abrir essa cavidade para fazer uma lavagem, uma retirada desse abscesso. Então, se é uma infecção de catéter, retirar esse catéter. Então, procurar ativamente focos passíveis de retirada cirúrgica e fazer a contenção desse sítio. Fazer exames de imagem quando necessário, não é toda paciente com sepsis que você vai pedir o exame de imagem, mas avaliar clinicamente a sua necessidade e fazer de forma precoce também, quando tem indicação. Identificar os focos passíveis de abordagem cirúrgica e remoção imediata de acessos que sejam possível fonte de sepse ou choque séptico. Mas é importante falar que, quando você vai remover um acesso, você já precisa ter outro acesso disponível, porque aqui a gente está fazendo aquelas medicações intravenosas que vão ser importantes para o prognóstico dessa paciente. Aqui eu trago um resumo do quadrozinho da Sociedade de Medicina Materno-Fetal sobre condução da sepsis na gravidez. Aqui é mais ou menos como se fosse um resumo do surviving sepsis para a grávida. E aí, o que ele coloca aqui para a gente? Primeiro ponto é a abordagem na primeira hora, que aí vai ser coleta de cultura, coleta do lactato, início do antibiótico amplo espectro e início de fluidos para a paciente que está com hipotensão ou com hipoperfusão. Depois que você fez essa primeira abordagem, que você equilibrou essa paciente, que você tirou essa paciente ali do quadro mais grave, você estabilizou, então a gente vai começar a pensar em outras coisas. Paciente que mantém uma PAM baixa, a gente vai começar uma norepinefrina por acesso central. Paciente que não tem resposta à norepinefrina, já se interroga se vale a pena começar o uso de baixas doses de corticoide venoso em infusão contínua. Se você identificou algum sítio passivo de abordagem cirúrgica, já fazer o controle precoce desse sítio de infecção. E aí, quando a gente vai falar do bebê, por que só agora a gente está falando do bebê? A gente fala em sepsis em obstetrícia. Porque o principal ponto, se a paciente está grávida, é estabilizar a mãe. Então, você vai estabilizar o bebê quando você estabiliza a mãe. Você estabilizando a mãe, aí sim agora a gente vai começar a pensar no bebê. E aí, se esse bebê tem uma idade gestacional maior ou igual a 24 semanas, que é na viabilidade, a gente vai considerar qual tipo de monitorização fetal é mais adequada, a gente vai considerar ultrassom, ausculto intermitente, cardiotocografia, de quanto em quanto tempo a gente vai individualizar de caso a caso. E se esse bebê também já é considerado um bebê viável, a gente vai pensar já em fazer o corticoide para amadurecimento pulmonar fetal, porque esse quadro de sepsis, essa paciente pode progredir com a gravidade maior e ser necessário interromper essa gestação por indicação materna, ou, infelizmente, em muitos casos, até a realização de uma cesárea perimórtem, quando essa paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória. Depois de estabilizado, a paciente já vai estar na UTI, geralmente vai estar na UTI, a paciente já vai estar organizada, já vai estar controlada, e aí a gente vai pensar em estabelecer uma dieta enteral precoce, estabelecer uma profilaxia para a trombose venosa profunda e evitar também que essa paciente mantenha um estado de hiperglicemia. Então, aqui é só um resumo básico de como a gente deve conduzir essa paciente a partir da suspeita, veja, não é a partir do diagnóstico. Suspeitou de sepsis, a gente já tem que dar andamento nisso. E aí, depois, a gente vai, se excluir a sepse como causa, a gente vai suspender antibiótico e vai conduzir como uma causa específica. Se a gente não consegue confirmar, mas se mantém a suspeita, a gente vai conduzir. E se a gente confirma, a gente vai continuar conduzindo também. E aí, no nosso serviço, e a recomendação que a gente faz para o nosso estado é que a paciente tenha o kit sepsis disponível, e aí nesse kit sepsis, o que a gente propõe? Que ela tenha um preenchimento adequado de SOFA, que tenha um acesso venoso periférico para instalação de hidratação e de antibiótico, coleta de culturas, administração de antibiótico de amplo espectro, solicitação de vaga de UTI, que a maioria das pacientes gestantes elas vão precisar de vaga de UTI, apesar de que a sepsis por si só não é uma indicação de internação em unidade de terapia intensiva. A gente tem aqui a vantagem de ter uma UTI materna, então a gente consegue geralmente internar essa paciente, mas
Se você não tem, se você está no local que não tem UTI disponível, a gente vai avaliar de acordo com a gravidade da paciente. A medida do lactato sérico também é importante, a solicitação de exames laboratoriais para avaliar a disfunção orgânica, avaliar eletrólitos, descartar outras hipóteses diagnósticas. A sondagem vesical de demora, quando necessário, para a gente avaliar a diurese também, lesão renal. E oxigenoterapia para se manter uma saturação acima de 92%, se for necessário. Aqui a gente sugere que seja usado como uma forma de checklist, para saber se não foi esquecido nenhum passo na abordagem dessa paciente. E aqui eu trago para vocês o fluxograma que foi elaborado para a Maternidade Evangelina Rosa, para o estado do Piauí, da abordagem da infecção suspeita ou confirmada, para a gente pensar ou não em sepse. E aí é só um resumo do que eu já falei ao longo dessa apresentação. A gente vai ver se tem sinal de alerta. Se tem sinal de alerta, a gente vai fazer a abordagem imediata, vai fazer o kit sepse. E aqui detalha novamente o que traz cada ponto da abordagem imediata e cada ponto do kit sepse e como é que a gente vai calcular esse sinal de alerta, esse SOFA ou esse Quick SOFA modificado. E, para finalizar, é importante a gente falar que os principais pontos na abordagem da sepse materna, eles são os mesmos principais pontos da abordagem da sepse na população geral, que vai ser o quê? Suspeita clínica, diagnóstico precoce e conduta inicial na primeira hora. O ponto, assim, um ponto importante para se saber dessa aula aqui, tentar identificar e abordagem na primeira hora, principalmente a antibiótico-terapia dentro da primeira hora. E aí eu finalizo com essa frase do Instituto Latino-Americano de Sepse, que é: a cada segundo alguém morre de sepse no mundo. Esse mês tem o Dia Mundial da Sepse e a gente sabe que na população obstétrica nós temos um lado bom, que nossa mortalidade é bem menor do que na população geral. Na população geral tem locais que chega a mais de 50% de mortalidade. Na obstetrícia a gente sabe que essa mortalidade é menor. O último estudo que teve no Brasil agora recentemente, feito em Recife, inclusive pela nossa equipe, mostrou uma mortalidade de cerca de 14%. A gente sabe que pacientes jovens, pacientes previamente ígidas, pacientes muitas vezes fazem sepse urinária, que é uma sepse que costuma ter uma mortalidade menor. Então, a gente tem uma mortalidade um pouco menor do que na população geral aqui, mas ainda assim é uma das 3 principais causas de morte materna no Brasil e no mundo. Ela vem crescendo muito. Agora, na pandemia, talvez ela assuma até aí o segundo ou primeiro lugar nas causas de morte materna no nosso estado. Acredito eu que quando a gente inclui o COVID, hoje ela está como principal causa de morte materna. E por isso é importante a gente saber reconhecer e saber conduzir de forma adequada, porque é uma morte que, na grande maioria das vezes, é uma morte evitável, é uma morte materna por infecção. E obrigada, meu contato disponível para quem tiver interesse. E vamos abrir aqui a discussão. Ok, doutora Ana Maria, muito obrigado, parabéns pela sua aula maravilhosa, bastante objetiva, esclarecedora, slides bem elaborados, ricos em informações. É interessante, né, a gente compreender que 18% de todas as mortes maternas por sepse, e que mesmo a morte materna por outras causas maternas, né, muitas vezes tinha a sepse associada. Então, isso é extremamente relevante. E eu achei interessante a terapia antimicrobiana, né, onde fala do início na primeira hora. Lembrei da hora ouro, a hora ouro lá da hemorragia, né? Do quanto é importante o diagnóstico precoce, as condutas oportunas, imediatas, né, para que a gente possa intervir na situação e evitar essa mortalidade materna, né, que, como você bem disse aí no final, é uma morte materna evitável, né? Então, e que a gente possa estar interferindo realmente nessa situação. Durante as apresentações, surgiram apenas aqui 2 perguntas, eu acho que são destinadas ao doutor Luciano. A primeira é que, iniciando o antibiótico, quais sinais indicam a ação positiva do antibiótico e em quanto tempo, né, pode-se observar isso? Eu acho que essa pergunta pode ser respondida por mim, mas também pela Ana, obviamente, né? Eu acho que
Quando você começa o antibiótico, você tem que dar pelo menos 24 a 48 horas de avaliação dessa antibiótico terapia, né? Não dá para simplesmente ir trocando o antibiótico se não melhorou em 24 horas. Por isso é que é importante você não só coletar as culturas, como também tentar fazer o máximo possível para a identificação do foco infeccioso, porque é isso que vai te dirigir para a antibiótico terapia adequada e vai aumentar a probabilidade de você ter um antibiótico certo, né? Você tem que dar o antibiótico. O lema é: dê o antibiótico certo para o paciente certo no momento certo. Né? Então, uma vez pronto antibiótico, uma vez feito o diagnóstico, a administração da antibiótico terapia tem que ser seguida por uma observação clínica, e mesmo que o paciente evolua com uma piora nas 24, 48 horas, isso pode ser esperado até que esse antibiótico faça o efeito. Se passa de 48 horas, aí você já deve também ter alguma coisa de cultura, né, com 48 horas de diagnóstico ou de suspeita clínica e de administração de antibiótico. Se passa de 48 horas e não melhora, talvez uma alternativa seja administrar um antibiótico mais potente. Não existe consenso quanto a isso, sabe, Alzeni? Por exemplo, a Surviving Sepsis Campaign recomenda que você comece com antibióticos de amplo espectro para esses pacientes, exatamente para reduzir o risco de você errar antibiótico terapia. Seria, por exemplo, se todo paciente grave, assim, a gente já começa, todo paciente que chega com sepsis, a gente começasse já com vancomicina e piperacilina tazobactam, porque aí você reduziria o risco de errar. Mas, se você opta por essa abordagem, é importante você, uma vez que você identifique na cultura que o germe é sensível a um antibiótico menos potente, você fazer o que a gente chama de descalonamento do antibiótico, que é reduzir essa antibiótico terapia para o antibiótico menos de amplo espectro, que é capaz de matar aquele germe, aquela bactéria que está causando a sepse. Então, se você está dando piperacilina e tazobactam, porque você quer ser amplo, mas chega um Escherichia coli sensível a Rocefin, você vai trocar para ceftriaxona, você vai voltar para Rocefin e não vai continuar dando piperacilina e tazobactam. Então, tem algumas premissas, né? Se você quer dar de amplo espectro, você, quando a cultura chega e a cultura é positiva, você faz o descalonamento, você reduz essa antibiótico terapia. Ok, está esclarecido, obrigada. E tem uma outra pergunta, que é: após Covid com sepse, é normal o paciente sentir tristeza e dormência nas pernas? Pode acontecer. Faz parte das doenças a longo prazo. Então, você pode ter uma alteração neurológica, né? Tipo uma parestesia, que é essa sensação de fraqueza, de dormência, de queimação. Pode acontecer. É bom procurar um neurologista para avaliar isso aí, porque tem alguns medicamentos que aliviam esses sintomas. Mas é importante entender que isso é transitório. Tende a melhorar com o passar dos dias depois que o paciente contraiu o Covid. E a parte cognitiva, a parte psicológica, aí, tristeza, ansiedade, etc., é importante fazer uma avaliação com um psicólogo, com um profissional específico para essa área, um psiquiatra, alguma coisa do tipo. Mas pode acontecer, sim. Covid crônico, Covid a longo prazo, pode dar um monte de alteração. Uhum. Ok, então nós estamos chegando ao final de mais um webinário, né, que trata de temas referentes à mortalidade materna. Eu gostaria de agradecer à doutora Patrícia Mello, né, pela articulação e convite, ao doutor Luciano Azevedo. Patrícia é uma grande amiga. É uma grande amiga. E ao doutor Arimatea Santos, né, pela articulação também convite, à doutora Ana Maria. Agradecemos novamente à Universidade Federal do Piauí, ao NUEPS, à professora Liz, por mais esse webinário abordando o tema. E a mortalidade materna é um problema de saúde pública de grande magnitude em nosso estado, então ele, de fato, precisa ser levado com essa seriedade. E eu tenho um sentimento de muita gratidão, né, ao doutor Luciano Azevedo, à doutora Ana Maria, pela brilhante apresentação, bastante esclarecedora, né? Foi um conteúdo amplo, num espaço de tempo pequeno, mas que conseguimos compreender plenamente, né? E é importante isso para todos os piauienses,
né? E houve muitos elogios aqui no chat, eu acompanhando, do quanto foi esclarecedora as apresentações, de quanto foi incrível, né? As pessoas utilizam, inclusive, essa palavra. Foi uma palestra incrível, achei bacana, que foi extremamente esclarecedora. Agradecer a todos os presentes neste webinário, né? E dizer que assistam depois e que divulguem para outros assistirem, né? Essas aulas que estarão disponíveis no YouTube, no canal, no EPS Não Mortalidade Materna. E aí, se a doutora Ana Maria e o doutor Luciano que pretenderem fazer algum comentário adicional, alguma recomendação, antes da gente fazer o encerramento, fique à vontade. Ana, à vontade. Da minha parte, obrigado pelo convite, foi uma honra. Fico à disposição para futuros. Da minha parte, eu queria só agradecer também o convite. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês, estar com o professor Luciano, que é uma referência na área. Então, fico muito feliz de ter participado e eu espero que as pessoas realmente divulguem essa aula para outras pessoas e outras pessoas, porque é um conhecimento que é importante ser disseminado. Porque, infelizmente, quando a paciente chega para a gente, ela já chega muito grave, né? Então, é importante que cada pessoa que está lá na ponta da assistência tenha o conhecimento, pelo menos, de se fazer uma abordagem inicial de qualidade. Ah, muito legal. Pois então, muito obrigada a todos, doutora Ana, doutor Luciano, todos presentes, um bom dia e até o nosso próximo webinário. Muito obrigada, um grande abraço, que Deus nos proteja. Bom dia, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Conhecer o doutor Luciano, a doutora Ana. Esse foi um prazer enorme. Muito prazer, um abraço, tchau, tchau. Bom dia para todos.